Paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia, tempo, quantidade é matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês, seja você também membro dessa igreja virtual, escolhendo o seu número de 1 a 70. Pois além de estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro das 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas e todo mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha um número de 1 a 70, pois assim você vai receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desses livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Seja você também parte desse rebanho. Abacuque com 3 capítulos, é o primeiro livro de hoje. E o livro de Levítico com 27 capítulos. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, que contém 20 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Abacuque, capítulo 2, o castigo dos caldeus. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e é fundada com iniquidade. Não foi o Senhor dos Exércitos que determinou que os povos trabalhem para o fogo e as nações se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que lhe chega o seu odre em bebeda, para ver a sua nudez. Será farto de vergonha em lugar de honra. Bebe tu também esse como um circunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vergonha cairá sobre a tua glória. Glórias ao Senhor Deus.
Levítico, vamos ao livro de Levítico. Capítulo 20. Levítico, capítulo 20. O segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês, que contém 27 versículos. Penas de diversos crimes. Se um homem desposar ao mesmo tempo uma mulher e a mãe dela, e é perversão, tanto ele quanto elas serão queimados com fogo, para que não haja perversidade no meio de vós. Se um homem se deitar com um animal, certamente será morto, e matareis o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal para juntar-se com ele, matarás tanto a mulher como o animal, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, para se envolver sexualmente com ela, é torpeza, serão eliminados os olhos dos filhos do seu povo. Desonrou sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração 7. Glórias ao Senhor Deus. Fiel Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja agora a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Seja muito bem-vinda, Luciana. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha um número de 1 a 70 que você receberá um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Tá? Um número de 1 a 70, que através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à mensagem para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de
orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu falarei, os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar. Seja você também parte desse rebanho. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. O livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Tiago, capítulo 1, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Tiago, capítulo 1, provas e tentação. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Primeira Reis, com 22 capítulos. Capítulo 6. Primeira Reis, capítulo 6. Primeira Reis, capítulo 6, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Capítulo 6 contém 38 versículos. A construção do templo. Assim edificou o templo e o acabou cobrindo com vigas e tábuas de cedro. Também edificou os andares contra todo
o templo de 5 côvados de altura e os ligou ao templo com madeira de cedro. Veio a palavra do Senhor a Salomão quanto a este templo que tu edificas. Se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra. E falei a Davi, o teu pai, glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 35 e 36, seja parte desse rebanho. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías 52. Isaías capítulo 52. Para o rebanho santo de número 35 e 36, que contém 15 versículos. Ouve, ó sentinelas, levanta a voz, juntamente exultam. Com os seus próprios olhos e verão quando o Senhor voltar a Sião. Rompei os cânticos de júbilo juntamente, ó ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo. Remiu a Jerusalém, o Senhor descobriu o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, saí de lá. Não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os utensílios do Senhor. Contudo, não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Senhor irá diante de vós, e o Senhor Deus de Israel será a vossa retaguarda. Glórias ao Senhor Deus. Escolha o número de 1 a 70 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, através de sorteios da total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Seja muito bem-vindo, Benedito, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Marcos capítulo 5, para meditação dos rebanhos de número 31, 39, 32 e 40. Você que escolheu ser parte desse rebanho, vai fazer a leitura do livro de Marcos capítulo 5, que é a meditação. Marcos capítulo 5, que contém 43 versículos. A filha de Jairo, a cura de uma mulher enferma. Glórias ao Senhor Deus. Tendo o Senhor Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se a seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos para que sare viva. Pelo que o Senhor Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimido. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46, Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 3, Filipenses capítulo 3, que contém 21 versículos.
prosseguindo para o alvo. Pois muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo, seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas, a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus o Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Números, capítulo 30. Números, capítulo 30. A lei acerca dos votos, que contém 16 versículos, Números, capítulo 30. Se ela se casar estando ainda comprometida por votos ou por alguma palavra precipitada que lhe saiu dos lábios, e o seu marido, ao tomar conhecimento, nada lhe disser, os seus votos serão válidos. Se contudo o seu marido, no dia em que souber, se opuser, anula assim o voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, e o Senhor lhe perdoará. O voto de uma viúva ou de uma divorciada e qualquer obrigação que contrair serão válidos. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 9:61, 10 e 62. 9:61, 10 e 62. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 27. 1 Pedro, com 5 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, que contém 22 versículos. O sofrimento na prática do bem. Aparta-te do mal e faça o bem, busca a paz e siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas ainda que venhas padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não temais as suas ameaças, não vos perturbeis. Antes santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50, você que escolheu ser parte desse rebanho. Vamos ao livro para sua meditação. Lamentações, com 5 capítulos. Capítulo 4. Lamentações, capítulo 4, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Capítulo 4 contém 22 versículos. Os mortos à espada são mais ditosos do que os mortos à fome. Estes se esgotam como trespassados por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozinharam seus próprios filhos e lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo.
Deu o Senhor vazão a seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu o fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que o adversário e o inimigo pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos 13, 57, 14 e 58. Mas antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag #anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro é o livro de 2 Crônicas. Vamos ao capítulo. Capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, que contém 42 versículos.
Salomão dedica o templo. Pus nela a arca que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Salomão pôs-se em pé perante o altar do Senhor diante de toda a congregação de Israel e estendeu-se as mãos. Ora, Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a tinha posto no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, então ajoelhou na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Senhor Deus semelhante a ti, nem no céu nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o coração. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Capítulo 24, Deuteronômio capítulo 24. Que contém 22 versículos. Lei adversas. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembra-te de que foste escravo do Egito, de onde o Senhor te libertou, que te ordenou proceder assim. Quando fizeres a colheita do teu campo e te esqueceres de algum feixe, não voltarás a tomá-lo. Ele ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. Obadias, com o capítulo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Obadias, que contém 21 versículos. Visão de Obadias. Naquele dia, diz o Senhor, não fareis perecer os sábios de Edom, o entendimento da montanha de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, a confusão te cobrirá e será exterminado para sempre. No dia que estava presente, no dia que estranhos lhe levaram os bens e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras como um deles. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. 2 Samuel com 24 capítulos. Segunda Samuel, capítulo 12, para o Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. Capítulo 12, contém 31 versículos. Agora, porém, que é morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou e se deitou com ela. Ela teve um filho a quem se dera o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E porque o Senhor o amou, mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Jedidias. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. 2 João com um capítulo.
2 João, com um capítulo, que contém 13 versículos. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado algum de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse novo mandamento, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Daniel, com 12 capítulos. Daniel, vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Que contém 13 versículos para o Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. O tempo do fim. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros anjos, um deste lado à beira do rio, outro lado à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que pôs de um tempo de tempos e metade de um tempo, quando tiveram acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. 2 Reis, com 25 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 22. Capítulo 22. Contém 20 versículos, a descoberta do livro da lei. Então o escrivão Safã informou o rei, o sacerdote Ilquias, que me entregou o livro. E Safã o leu diante do rei. Ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, e a Aquibó, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, a Asaías, servo do rei, e de consultai o Senhor por mim e por povo e por todo Judá. Acerca das palavras, disse o livro que achou grande, é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, não fizeram conforme tudo que de nós está escrito. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Zacarias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 11, Zacarias, capítulo 11. Para o Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo 11 do livro de Zacarias, que contém 17 versículos.
Então quebrei a minha segunda vara, união para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: toma ainda para ti o equipamento de um pastor insensato, porque levantei na terra de um pastor que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, cai a espada sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que o braço completamente se lhe seque, o olho direito de todos se escureça. Glória ao Senhor Deus. 5, 65, 6 e 66. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 2 Crônicas, com 13 capítulos. Segunda Coríntios, vamos ao capítulo 6. Que contém 18 versículos. Exortação à santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está aberto, não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, abre também o vosso coração, não vos aprendai a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. Capítulo 2 do livro de Gálatas contém 21 versículos. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, porque sua atitude era condenável. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi retirando-se e apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 6. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura, renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, através dessa ministração da Tua Santa Palavra que eu peço. É o que eu peço em nome santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 últimos livros de hoje, que é o livro de Juízes, com 21 capítulos, e o livro de Judas. Juízes, vamos ao capítulo do livro de Juízes. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 10, Juízes, capítulo 10, que é o nosso penúltimo livro de hoje para a meditação de todos vocês. A opressão dos amonitas. Respondeu o Senhor: não vos livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram. E quando clamastes a mim, não vos livrei da tua mão? Vós, porém, me deixastes a mim e servistes ou outros deuses.
pelo que não vos livrarei, mas ide clamai aos deuses que escolheste, que eles nos livrem do tempo do vosso aperto. Os filhos de Israel, porém, disseram ao Senhor: pecamos, fazemos conforme tudo quanto te parecer bem, então somente te rogamos que nos livre hoje. E o último livro de hoje é o livro de Judas, com um capítulo. Glórias ao Senhor Deus. Judas, com um capítulo que contém 25 versículos. Contra os ímpios e falsos mestres, estes, porém, difamam tudo que não entendem, naquilo que compreendem de modo natural como os animais irracionais. Até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, perecem na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando convosco sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmos. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos, árvores sem frutos em pleno outono, e desarraigadas, duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a este profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: vede, o Senhor vem com milhares de seus santos. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22. Pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou o número 1, a mensagem para você está no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 20. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 1. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 6. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 52. Você que mentalizou o número 3, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 5. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Números, capítulo 30. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que mentalizou o número 2, a mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 6. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 24. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de 2 Samuel. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de 2 João. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 12. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de 2 Reis, capítulo 22. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 11. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 10. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Judas. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler para vocês aqui uns avisos, para depois repetir os números que foram sorteados. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui hoje. Atenção todos que querem que o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois as 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de todas as lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra. E guardando os comprovantes independentes do valor, todos que se apresentarem nos templos físicos com o comprovante das ofertas e dízimo independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de templos físicos em todos os municípios do Brasil.
Lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. E você que mentalizou o número 1, vou repetir os números para vocês. O número 1, Abacuque 2, o 22, Levítico 20, o 17, Tiago 1, 9, 1 Reis 6, o 14, Isaías 52, o 3, Marcos 5, 10, Filipenses 3, o 20, Números 30, o 21, 1 Pedro 3, o 19, Lamentações 4, 2, 2 Crônicas 6, o 15, Deuteronômio 24, 13, Obadias, o 16, 2 Samuel 12, o 12, 2 João, o 7, Daniel 12, o 4, 2 Reis 22, o 11, Zacarias 11, o 8, 2 Crônicas 6, o 18, Gálatas 2, o 6, Juízes 10 e o 5, o livro de Judas. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Salvador, o seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada. No livro de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o Teu jugo e o Seu fardo que são leves e suaves. Eu vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, membro ou inscrito ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira recompensa. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município, estado ou país,
Basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias, retirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, África do Sul, Inglaterra, Canadá, Angola, vocês da França, vocês também da Alemanha, do Paraguai, do Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Turquia, Moçambique e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês na próxima live. Glórias ao Senhor Deus.